Opa, e aí pessoal, olha só quem tá de volta novamente. Enfim, olha só quem tá aqui de novo. A gente vai ter aí 2 vídeos no intervalo menor do que 3 meses. Olha só, é realmente um milagre o que tá acontecendo aqui agora. Tô tentando aproveitar um pouquinho o recesso da faculdade pra poder focar um pouquinho mais aqui no canal, que ele tá ficando muito parado. Mas enfim, o que é que a gente vai falar sobre hoje? A gente vai falar hoje sobre o que é que se estuda na faculdade de psicologia, o que danado a gente vê lá, especificamente no primeiro período, tá? Então, para você que não me conhece, eu me chamo William, eu faço psicologia na Universidade Federal de Pernambuco e eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre a grade curricular nesse vídeo, mais especificamente a grade curricular do primeiro período, tá? Então, o que é que eu pretendo fazer? Conforme eu vou passando os períodos, eu vou fazer um vídeo separado especificamente para cada período e para a grade curricular de cada período também. Nesse caso, agora eu tô indo pro terceiro, então eu vou fazer um vídeo sobre o primeiro período, a grade curricular do primeiro período, e um vídeo sobre a grade curricular do segundo período. Quando eu finalizar o terceiro, e assim por diante, eu vou fazendo novos vídeos falando sobre esse mesmo assunto, tá? Então, se você vai aí, tá iniciando agora no semestre de 2025.2, agora dia 8 de setembro também, na Universidade Federal de Pernambuco, vai servir de grande ajuda esse vídeo aqui pra você, eu imagino. Então, se não for muito incômodo, se inscreve no canal, deixa seu gostei aí e vamos começar aqui agora, tá? Então, como de sempre, eu tenho aqui o nosso caderno e é com base nele que eu tô organizando as minhas ideias, tá? Como vai se suceder o decorrer do vídeo. Então, falando aqui agora um pouquinho a introdução, né? Como a gente chega no curso, a gente chega meio assim, tá, eu entrei em psicologia, mas sobre o que a gente vai falar exatamente? É sobre dopamina, como falam tanto em podcast, é sobre abordagens, é sobre Freud, é sobre o que, afinal, o que a gente estuda, né? Então, no primeiro período especificamente, a gente vai ter 5 disciplinas obrigatórias, tá? E, de novo, eu tô falando aqui da minha universidade, tá? Então, talvez possa variar de universidade para universidade. Deve ser seguido um determinado padrão, eu imagino, até porque os cursos eles não podem ser tão distantes um do outro. Mas, de novo, eu tô falando aqui da minha universidade. Então, a gente vai ter no primeiro período 5 disciplinas obrigatórias, tá? Então, elas vão consistir em, falando da segunda até a sexta, vão consistir em psicologia do desenvolvimento, processos cognitivos, controvérsias na psicologia, processos socioafetivos e neuroanatomia, tá? Eu vou destrinchar um pouquinho cada uma dessas disciplinas agora para que você possa ter mais ou menos uma noção do que você vai encontrar no primeiro período, no início da graduação. Então, a grade curricular também vai estar disponível, a grade curricular inteira vai estar disponível aí na descrição, o documento dela, caso você queira entrar para dar uma olhada, ver o que é que você vai estudar. E eu também não vou falar sobre eletivas ou carga horária de uma forma geral, tá? Carga horária eletiva, complementar, obrigatória, enfim. Não vou adentrar muito nisso, minha intenção aqui é falar muito sobre as disciplinas obrigatórias. Então, vamos lá. Inicialmente, o curso Psicologia, ele tem uma carga horária total de 4.080 horas, tá? É uma carga horária bem extensa. Então, é um curso aí que demanda bastante tempo e ele dura mais ou menos ali em torno de 5 anos para ser concluído, tá? Então, a gente tem 10 períodos. Bom, falando nisso, agora trazendo mais uma outra ressalva, eu estou tendo períodos de 3 meses. Então, o que seria o normal de um período durar 6 meses, eu tô tendo metade disso em todas as disciplinas que eu cursei até agora. Por quê? Porque teve greve. Bom, em Universidade Federal não é incomum a gente falar de greve. E a greve que teve logo quando eu passei no Enem me afetou diretamente agora. Então, primeiro período, que devia ter começado no segundo semestre de 2024, só veio começar no final do ano. Então, eu comecei em novembro ao invés de em agosto. E isso acabou atrapalhando bastante agora o decorrer dos conteúdos, então eu tô tendo realmente metade de um período. Então tudo que eu falar aqui vai ser baseado com metade de um período. Eu não sei como vai funcionar essas disciplinas em um período completo, um período mais longo, né? Que o tempo ele é melhor distribuído e às vezes eles podem ter uma margem melhor para poder organizar os conteúdos, os assuntos e a forma como eles vão abordar as disciplinas, certo? Então, seguindo agora, vamos começar pela primeira disciplina. Psicologia do desenvolvimento. Essa é a disciplina que normalmente vai estar sendo ofertada na segunda e de início, já vou logo dizendo, é uma disciplina muito importante também ter ela como introdutória. Por quê? É nessa disciplina que a gente vai entender do ponto de vista evolutivo como que o ser humano se desenvolveu até os dias de hoje e como funcionam as etapas do desenvolvimento. Então, a gente vai ter uma perspectiva bastante evolucionista, então, né, a teoria da seleção natural, Charles Darwin, o desenvolvimento do homem, tem uma grande parcela de influência no estudo da psicologia do desenvolvimento e na forma com que a gente se desenvolve de uma maneira geral. Então a gente vai estudar conceitos como
a infância, a gente vai estudar o desenvolvimento embrionário, especificamente, a fase da infância, vai estudar a construção da infância, sim, a construção da infância, como é que se relaciona à infância, como a infância ela é enxergada a partir de diferentes pontos de vista culturais, como a infância ela é variável, ao mesmo tempo que todas as crianças, tecnicamente, sofrem, fazem parte, participam de um contexto de infância. Essa infância ela é completamente diferente em alguns povos, em algumas determinadas culturas, ou até mesmo em diferentes estados pré-estados. Então, como a cultura ela vai influenciar diretamente na infância. Bom, saindo um pouquinho da infância, a gente vai entrar na adolescência, na adolescência ali, finalzinho da infância, entrar um pouquinho na adolescência, o período de criança passando para adolescente. E entrando um pouquinho na adolescência, a gente vai ter sim um estudo mais voltado para essa parte, embora seja bem mais focado. Quando eu estudei, fosse bem mais focado na infância, tem sim um estudo sobre adolescência. Logo em seguida, a gente vai estudar como funciona o cérebro adulto, o desenvolvimento adulto, isso também incluindo o que se espera socialmente de um adulto, o que se espera aqui, quais as capacidades que um adulto é esperado ter, enfim. Saindo um pouco da vida adulta, a gente entra um pouco na velhice, né? E aí a gente também vai falar sobre o processo de perdas e ganhos, então a gente vai desconstruir também aquela ideia de que a gente cresce, a gente evolui de um ponto de vista a evoluir, tá? A gente vai quebrar isso e a gente vai aprender o que é adaptação. Então, é um processo de perdas e ganhos, enfim. Vai mudar um pouco aquela ideia que a gente tem sobre envelhecer, sobre se desenvolver, sobre evoluir, sobre como essa palavra ela é utilizada de um ponto de vista muito errado, né? Então, a gente vai quebrar essa ideia de que evoluir é aprimorar, é melhorar. Não, não é assim. É perder e ganhar, é fazer trocas, é se adaptar ao meio que você está inserido. Então, é tudo isso que a gente vai estudar, voltado para as etapas do desenvolvimento. Então, vocês vão estudar pensadores, cientistas que participaram da fundamentação do desenvolvimento, das teorias do desenvolvimento. Então, vocês vão ver caras como um pouquinho de Freud, sim, um pouco do Piaget, um pouco do Vallon, um pouco do Vygotsky. São alguns nomes que vão aparecer aí no decorrer dessas disciplinas. Então, é uma disciplina base, é uma disciplina fundamental que vocês vão ter que se aprender. Não necessariamente decorar tintim por tintim o que cada um fala, mas entender os processos de desenvolvimento, entender o que se pode esperar a partir de cada fase do desenvolvimento de um ser humano, né? Então, é o que vai dar a base aí para entender como a gente se desenvolve, até porque é a psicologia do desenvolvimento. É uma matéria que vai abordar tanto do ponto de vista cultural, quanto um pouco do ponto de vista biológico, e vai fazer essa interligação. No mais, é uma disciplina muito interessante, tá? E tomara que vocês aproveitem bastante. Bom, indo agora para terça-feira, matéria da terça-feira, processos cognitivos. Então, o que são os processos cognitivos? Talvez em algumas outras universidades apareçam como processos básicos ou processos cognitivos básicos. O que são esses processos? O que é essa disciplina? Bom, essa é uma disciplina que é muito voltada para quem gosta de neurociências, tá? Então, é muito uma interface de neurociência com psicologia. Então, o que a gente vai estudar nela? Primeiro, terão sim alguns quesitos que envolvem um pouco de neurofisiologia, mas a gente não vai ver isso aprofundado. Ou seja, embora a gente veja algumas áreas anatômicas, algumas áreas que dependem de reações fisiológicas, de reações químicas e tudo mais, pro funcionamento do córtex, do cérebro, do sistema nervoso, e para nossa percepção, de uma maneira geral, a gente não vai se aprofundar no ponto de vista químico. Então, é uma matéria que é muito mais teórica, que você vai muito mais tentar entender como as coisas funcionam, sem saber exatamente o porquê ali. Então, processos cognitivos, o que a gente vai estudar nessa disciplina? A gente vai tentar entender como que a nossa percepção, como o nosso cérebro, como a nossa mente, como o nosso corpo, ele pega informações do ambiente, como que a gente processa essas informações. São os processos cognitivos. Então a gente vai estudar coisas como a atenção, a memória, a aprendizagem, o funcionamento do cérebro, do córtex. Então vai aprender sobre neuroplasticidade, né? Quando a gente fala de aprendizagem, a gente vai estudar sobre as funções executivas, então questões como memória de trabalho. Então a gente vai ter também aí o estudo de algumas funções executivas, como por exemplo, controle inibitório, planejamento, como a gente lida com alguns determinados tipos de comportamento e como o nosso cérebro, de novo, interpreta informações do ambiente. Então a gente vai ver ilusões de óticas, ilusões de percepção, a gente vai ver também algumas agnosias. Então, se você gosta de neurociência, se você tem interesse em entrar inicialmente nesse tipo de conteúdo, vai ser uma matéria que vai ser bastante proveitosa, sim. Eu gostei bastante porque é uma área que eu me interesso muito e, enfim, é uma disciplina que pode sim ser bem proveitosa. Partindo agora para a matéria da quarta-feira, a terceira disciplina, a gente vai ter
Controvérsias na psicologia. Sim, esse é o nome da disciplina e, na minha opinião, essa é a matéria mais controversa desse período também. Qual é a ideia dessa disciplina? A proposta dela é que nós, enquanto alunos, tenhamos que aprender ou aprimorar a nossa capacidade de formular discurso, a nossa capacidade de formular argumentos, de debater. Então, essa disciplina vai ser uma disciplina focada em debates. Então, o que acontece? A gente vai ter temas específicos para os debates dessa disciplina e vão ser divididos grupos, tá? Esses grupos vão se dividir em 3 e vão ser o grupo que vai ser o proponente, vai propor a ideia e vai ser definida pela própria professora na disciplina. Vai ter o grupo oponente, que vai se opor à ideia do proponente, e vai ter o grupo avaliador, que é o que vai julgar o debate, que vai ocorrer entre esses 2 grupos aqui. Então, esses debates eles vão acontecer sobre temas diferentes no decorrer do período. Então, é uma disciplina que vai exigir que você leia algumas coisas, que você assista vídeos, que você busque informação para poder fundamentar as suas ideias e trazer isso para o debate. No final, não acaba sendo nada muito sério assim, não é uma disciplina que ela é difícil, mas ela é relativamente demandante. Ela deixa a gente cansado, ela cansa mesmo, tá? Isso, claro, eu tô falando da minha percepção. E por que eu disse que ela é muito controversa? Porque, na minha opinião, essa disciplina ela deveria ser substituída por uma disciplina de História da Psicologia, que a gente não tem no primeiro período. E por que eu penso que essa disciplina deveria ser substituída? Ela é uma disciplina que exige que a gente meio que a gente busque sobre temas muito específicos, isso no primeiro período, sem ter a capacidade para poder distinguir quando a informação é relevante ou não, necessariamente. E os temas que os debates são propostos para essa disciplina, eles acabam sendo muito esvaziados no decorrer dela. Então, os alunos eles cansam, os alunos eles perdem um pouco a vontade de participar, e os temas, na minha humilde opinião, eles são muito vazios, tá? Então, os debates eles ficam vazios, eles ficam banalizados. Então, por mais que você tente ensinar as pessoas, ensinar os alunos a buscarem informações, eu não sinto que essa ideia se concretiza de fato no decorrer da disciplina. Então, eu acho que ela acaba talvez desinformando mais do que informando ou construindo conhecimento sem que a gente esteja preparado para pegar esse conhecimento, para buscar esse conhecimento. Eu, na minha opinião, não considero que alunos do primeiro período têm capacidade suficiente para ir atrás dessa disciplina, porque ela envolve conceitos que são muito maiores do que ela em si, que a gente não aprende diretamente. Então, na minha opinião, ela não deveria ser uma disciplina para o primeiro período, ela deveria estar bem mais na frente ou ser só substituída mesmo. Show? É uma disciplina que não é ruim, tá? Mas ela cansa. E como eu disse, pode ser que a sua experiência seja completamente diferente da minha, mas eu tô aqui trazendo o que eu achei e o que eu penso. Bom, indo agora para a disciplina de quinta-feira, a 4ª disciplina que nós temos aqui, vamos falar agora sobre processos socioafetivos. E essa é uma disciplina que, assim como a matéria da terça-feira de cognitivos, ela vai ser uma disciplina que vai focar um pouco em neurociência também, tá? Então, se você gosta de neurociência, se você tem interesse por essa área, também é uma matéria que introduz você. E o que a gente vai estudar nessa disciplina? Vão ser basicamente processos socioafetivos, vão ser alguns processos que acontecem também envolvendo o nosso cérebro. Então, a gente vai estudar conceitos como emoções, tá? Emoções e motivação. São os 2 maiores conceitos que eu estudei nessa disciplina. Então, de novo, o período foi muito curto, então talvez tenham mais sim conteúdos que eu não vi, que você provavelmente vai ver, ou talvez não. Enfim, o que a gente estuda em motivação? A gente vai estudar sobre as teorias da motivação. Então, a gente vai entender como se acreditava antigamente, o que é que se pensava sobre motivação antigamente, como era pensado sobre isso e como as pessoas lidavam com isso. Você vai ver diversos tipos de teorias, de pensamento sobre isso até os dias de hoje. Você vai ver teoria por teoria. E quando a gente fala de emoções, a gente vai ver muito da finalidade das emoções. Então, vai desconstruir um pouco a nossa ideia de que existe emoção boa e emoção ruim. A gente vai começar a entender o porquê que elas existem, para que elas servem e trabalhar com elas. De uma forma geral, ela é uma disciplina tranquila, tá? Não é nada de outro mundo. Também não vai envolver que você tenha que saber conhecimento assim muito grande sobre neurofisiologia, não é à toa que a gente nem tem essa disciplina no primeiro período. E a gente vai também estudar de uma forma bem assim, criativa. Então, ela é uma disciplina que não tem diretamente provas escritas, né? A gente faz elaborações. Então, por exemplo, quando foi comigo, eu tive que fazer um seminário sobre emoções. No caso, os grupos ficaram divididos com cada emoção principal. Então, raiva, tristeza, alegria, nojo e medo. E eram divididos em grupos. Então, meu grupo ficou com a tristeza e a gente tinha que fazer um seminário, mas também pensar isso de uma forma criativa. Então, teve grupo que fez teatro, teve grupo que fez recitação de poema, enfim.
abordar aquela emoção de uma maneira criativa. Isso aconteceu no meu período, foi bem interessante, foi bem proveitoso, então eu gostei bastante da disciplina em si. A gente vai agora se encaminhando para o final da grade curricular do primeiro período, da grade curricular obrigatória, tá? Então, encaminhando agora para a matéria de sexta-feira, para a quinta disciplina, neuroanatomia. Então, quando a gente chega em neuroanatomia, muita gente se assusta, tá? Porque o curso de psicologia, ele tá inserido num polo de humanas. E normalmente quem vai para humanas, ou quem chega lá, não tá muito interessado em entender a anatomia do cérebro, a anatomia do corpo humano, ou, sei lá, entender coisas sobre biologia, por exemplo. Então, é uma disciplina, neuroanatomia, que está localizada em um polo, que é o polo de saúde. Então, ele fica bem distante da psicologia. E o que acontece por conta disso? Muita gente já chega com um pé atrás sobre a disciplina e, além disso, a disciplina, embora ela seja ofertada para a gente, ela não é adaptada aos alunos de psicologia diretamente. Então a gente meio que acaba aprendendo como os alunos de fisioterapia aprendem, como os alunos de medicina aprendem, talvez de nutrição, enfim. A matéria ela não é completamente assim adaptada para os alunos de psicologia. A gente pelo menos teve essa percepção quando estava tendo a disciplina. No mais, essa disciplina ela é tranquila, tá? Então também não é nada do outro mundo. O que é que você vai aprender dela? Vai aprender um pouco sobre os planos de delimitação e secção do corpo humano. Vai aprender como funciona isso, para que serve, como fazer e o que significa cada plano. A gente vai aprender sobre a osteologia da cabeça, tá? Então, os ossos da face e os ossos da cabeça de um modo geral. E, um pouquinho mais aprofundando essa disciplina, a gente vai começar a estudar o sistema nervoso central. Então, a gente vai pegar desde a coluna vertebral até o tronco encefálico, até o mesencéfalo e até o telencéfalo. Então a gente vai ter toda essa estrutura estudada, tá? De uma maneira que eu não achei difícil, mas eu achei assim um pouco impalpável. A gente tem uma dificuldade porque não é adaptado pra gente, mas não é nada de outro mundo. Então, as aulas elas são bem dinâmicas porque a gente tem aula teórica e aula prática em laboratório e sim usa jaleco, e a gente tem essas aulas de uma maneira que faz com que o conteúdo não seja difícil, tá? Mas a gente precisa estudar porque de certo modo, é muita decoração. A gente tem que decorar muita parte, né? Então, é muito nome, é muito osso, é muito órgão, muita parte dos órgãos, enfim. Mas, de uma forma geral, é uma matéria tranquila. E como funcionam as avaliações dessa disciplina? São basicamente provas escritas e provas práticas. Então, a gente tem que saber também identificar cada parte do sistema nervoso ali na frente da gente, a peça física, e também saber responder as questões, desenhar alguns elementos e responder as questões de maneira geral numa prova escrita, tá? Então, esse é o tipo de competência que vai ser cobrado da gente dessa disciplina. Então, é uma disciplina, assim, que você vai entender muito do que é aquela parte, mas a gente não aprende muito sobre a função, tá? A gente não entende muito, por exemplo, quando a gente vai estudar o cerebelo e aí tudo que ele faz, ou como ocorre. Eu não senti que o conteúdo ele é dado muito da forma pra gente aprender a função da estrutura, e sim entender o que é a estrutura e como ela é dividida. De modo geral, é basicamente isso que a gente vai ver no primeiro período, tá? E, sendo bem direto, eu não acho que o primeiro período é muito demandante, tá? Eu não achei ele puxado, tá? Ele vai ser um período ali que é introdutório a você na graduação, então as matérias elas não são, tá? Pode confiar em mim, elas não são nada de outro mundo. É muito difícil você reprovar, sabe? Se você conseguir fazer tudo, não precisa se preocupar, porque as avaliações elas são tranquilas, desde que você faça o que tem que ser feito, obviamente. Psicologia é um curso que envolve muita leitura, então sim, você vai ter que ler, você vai ter que buscar conteúdo, você vai ter que estudar por fora da graduação também. Só a graduação não é suficiente. E então, fazendo esse apanhado geral, eu não acho que o primeiro período ele é demandante, tá? Eu não acho que ele é muito pesado em comparação, principalmente com o segundo período que eu tive agora, e vai ficar como assunto para um segundo vídeo como esse aqui, tá? Então, o primeiro período, ele é leve, tá? Você vai conseguir ser introduzido à universidade, então aproveita esse período, aproveita as atividades que você vai ter para fazer nele e aproveita para se dedicar bastante, aprender bastante sobre o que é psicologia, sobre como funciona, sobre que tipo de profissional você vai ser. Porque, lembrando, a partir do momento que você entra na graduação, a partir do momento que você já está matriculado na universidade, você não é mais só um estudante, você é um futuro profissional, você é um futuro psicólogo. Então, a partir de agora, você não é mais um estudante do ensino médio que seu objetivo é passar em uma prova. Embora a faculdade tenha provas também, o seu objetivo é se formar, é cuidar de outras pessoas, é acolher outras pessoas, tá? Então, é com esse olhar que eu tenho levado o curso, tá? É com esse pensamento que eu tenho me guiado desde o início, e é dessa forma que eu tenho me preparado para estudar para as avaliações, tá? Então, diferente da escola,
Não importa muito se você for um CDF, não importa muito se você tirar sempre 10, 10, 10, 10, 10. Claro que é bom, claro que é maravilhoso tirar notas altas, mas não é isso que vai ditar a qualidade do profissional que você vai ser no futuro, tá? A faculdade ela é muito diferente da escola. Então, se você vai entrar agora no período 2025.2, que vai iniciar no dia 8 de setembro, na UFPE pelo menos, já que o nosso calendário tá todo torto, seja muito bem-vindo. Espero que esse vídeo aqui tenha te aberto um pouco a visão sobre o que você espera do curso, sobre o que vai acontecer com o conteúdo que você vai receber no início do curso, no seu primeiro período. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e colocando aqui só como uma ressalva, se você tá aí pensando, poxa, William, o que é que eu leio, o que é que eu busco para tentar aprender, o que é que eu tenho que fazer no início do curso para tentar aprender um pouquinho mais, para poder estudar mais, tá? Que tipo de livro tu recomendaria, digamos assim? Então, primeiramente, livro técnico, eu tenho um em específico, que eu já cito em algum outro vídeo aqui do canal, mas assim, no primeiro período, eu não recomendo, tá? Que você vá direto a um livro técnico. O que é que eu recomendo? Que você construa repertório. Então, ler livros de literatura mesmo, como aqueles que a gente tem na escola, eu imagino, sei lá, Machado de Assis, enfim, todos os livros de literatura de uma maneira geral vão ser muito importantes porque a gente tem que construir repertório, construir uma visão de mundo, construir uma análise, uma forma que a gente consiga enxergar o mundo. E a literatura, ela é uma ferramenta muito importante para a gente entender contextos sociais diferentes, contextos históricos diferentes, novas possibilidades de enxergar o mundo, de enxergar determinados fenômenos, tá? Então, sim, ler literatura de uma forma geral vai te ajudar. Então, eu tenho livros aqui como Graciliano Ramos, eu tenho aqui A Origem das Espécies de Darwin, eu tenho aqui Franz Kafka. Então, esses livros eles vão te ajudar bastante. Então, filosofia, literatura de uma forma geral vai te ajudar. Mas agora, voltado especificamente para psicologia, eu tenho lido um livro recentemente, tá? Que é esse aqui, Cartas a um Jovem Psicólogo. E é um livro bem curto, né? É construído por 20 cartas que vão falar muito, assim, diretamente com você. São cartas direcionadas a um estudante de psicologia, a um iniciante na psicologia. E eu recomendo esse livro porque ele é bem direto, não exige conhecimento prévio sobre nada, não existe muito aprofundamento, tá? Então, você pode... É realmente voltado para quem tá entrando agora, que vai pegar na sua mão, vai te dar alguns conselhos, vai falar diretamente com você. Então, eu tenho lido ele agora, indo pro terceiro período, e eu recomendo sim para quem tá ingressando agora no segundo, primeiro, terceiro. Enfim, quem quiser ler, quem tiver a oportunidade de ler, fique à vontade. Tem sido um livro muito bom. Eu não vou falar exatamente sobre ele agora, porque eu ainda tô na metade, eu comecei a ler ele ontem. Eu tô na carta 11 nesse momento. E assim... é um livro bem útil, eu tô achando muito interessante e sim, eu recomendo para quem tá iniciando agora, tá? Então, essa é a dica que fica aqui para um início, né, de período, se você é um estudante iniciante nesse momento. Então, vou finalizando o vídeo por aqui, eu já tô vendo aqui que tá ficando bem longo, vai me dar um trabalho para editar esse vídeo. Muito obrigado por ter me visto até aqui. De novo, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa um comentário aí embaixo, me diz se eu te ajudei de alguma forma, o que mais você quer ver por aqui. Me diz a sua opinião sobre o primeiro período, sobre o seu segundo, sobre o seu terceiro, em que momento da graduação você está agora. E é isso. Muito obrigado por ter me visto até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.